E nessa aula a gente vai falar aí sobre o scanner, né, a ferramenta, o Nikto, diferente do WP Scan, que é focado no WordPress, né? No caso, a gente tem aqui a base de dados de falhas, né? E o WP Scan é focado numa aplicação WordPress. Diferente, tá, de ser focado em uma aplicação, uma tecnologia, o Nikto ele abrange, ele é bem genérico e abrange a aplicação web como um todo, tá? Então, se for um WordPress, ele tem uma certa inteligência. Se for um Joomla, se for um PHP, se for um ASP, inclusive ele vai analisar o servidor também, o software de servidor da aplicação web, se for um Apache, por exemplo, se for um Nginx. Então é um scanner um pouco mais genérico aí, e acredito que o scanner mais famoso hoje de scanners de aplicações web no Kali, mais antigo também, tá? Então, por exemplo, uma aplicação que está rodando um WordPress, com toda certeza o WP Scan, ele vai testar, né? Vai estar mais focado naquele WordPress, ele é melhor, assim, digamos, mas o Nikto, naquela mesma aplicação, ele vai testar coisas que o WP Scan não testaria, como, por exemplo, talvez o Apache, talvez um módulo do servidor web, talvez alguma coisa do PHP, que o WordPress, no caso, roda no PHP, né? Então o PHP está instalado no servidor, enquanto o WP Scan focaria no WordPress, no software, o Nikto também ia analisar, no caso, o PHP rodando no servidor. Então é legal meio que mesclar, né? Fazer essa análise dupla aí. E para a gente conhecer um pouco do Nikto na prática, tá? Eu vou pegar aqui o projeto no GitHub, ele é open source. E até uma coisa curiosa é que por ser uma ferramenta bem antiga, né? A criação dela, no caso, ela foi criada em Perl, que era uma linguagem que bombava muito antes na comunidade de hack, né? É como se fosse o Python hoje, sabe? A galera tava geral aí, talvez não tão grande como o Python, tá? Mas tinha um tempo que bombava, né? Os scripts em Perl e tal. E o Nikto ele foi escrito aí na linguagem Perl, tá? Então, qual que é a parada aqui, né? O grande segredo aqui por trás do Nikto. Se você vir aqui no repositório, né? Em Program, você consegue ver, deixa eu pegar aqui, ó, Databases, e deixa eu abrir aqui os testes, headers, diretório transversal, conteúdo, tal, 404. Eu posso ver, no caso, um pouco daquela ideia, né, da base de dados da ferramenta, o que ela sabe de falhas documentadas, inteligência, o que ela vai testar no alvo, né? E o grande poder do Nikto, tá, é justamente essa database aqui. Ele sabe muita coisa documentada, muito tipo de falha, versões, tal. Então aqui é os testes que ele vai fazer, ó. Tem muito teste que é feito. Ele encontra, ele sabe vários padrões, ó. Deixa eu pegar, dar um zoom aqui. Ó, include web service, index, EEE, dá um get. Se for 200 é um Apache encontrado, tal. Então, cara, ele tem assim, né, uma base de falhas de módulo do Apache, de aplicações, de numeração administrator também. Ó, ele vai encontrar páginas de login. Então, é uma ferramenta que tem, tá? Uma grande base aí de falhas. Deixa eu pegar algum outro aqui. Aqui nesse arquivo também, de DB Update, tem bastante coisa documentada de versões e tal. Então, cara, o Nikto ele é muito completo, né? Essa parte de inteligência dele. Tem plugins também para diversas tecnologias, aplicações. Então, é uma ferramenta que há muito tempo vem sendo alimentada aí e tem muita inteligência, né? E para você ver na prática como utilizar ele, a documentação também é muito completa. Se eu clicar aqui para abrir, a gente tem no caso aqui, ó, a instalação, uso básico também. Ele é bem simples de utilizar, na verdade, nem precisa tanta documentação assim, mas é basicamente a gente passar, né, o Nikto com H, no caso que é o nosso host, e passar um IP ou um domínio que está rodando uma aplicação web, tá? Caso a aplicação web não esteja numa porta padrão, que é a porta 80, 443 e tal, a gente pode também utilizar o P aqui, ó, e passar a porta onde está a aplicação web. A gente consegue fazer isso também. E basicamente esse é o uso básico, né? Com essa sintaxe aqui, ele já vai testar toda aquela base de dados sobre o nosso alvo, tá? Então, basicamente essa aqui é a essência. E até para você ver na prática, vamos fazer o seguinte, tá? Antes de escanear um site aqui com o Nikto, eu vou pegar meu terminal. O Nikto já tem por padrão no Kali, tá? Então aqui eu tenho o Kali aberto. E se eu digito o comando Nikto, né, o programa, ele já vai abrir aqui algumas opções de parâmetro, né? Eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu ver o host para passar o host, o ID, que a gente consegue
Sabe aquelas páginas de modem muito antiga, tipo, quando você abre a página, tem um formulário de login para você acessar a aplicação e tal? Você pode passar no ID, o usuário e a senha do formulário, que ele vai fazer o login e vai escanear a aplicação por dentro também, tá? Tem essa aqui, ó, essa possibilidade quando o host pede, né, uma autenticação. E para passar a autenticação, é só você, no caso, digitar, né, o Nicto, o host, no caso, alvo.com e o ID, passando o usuário, né, o usuário, 2 pontos e senha. Basicamente essa credencial. Eu não uso muito, tá, essa parte de credencial, porque é mais as aplicações robustas hoje não tem tanto essa possibilidade, tá? Mas eu posso também falar, cara, testar sem SSL, posso também não mostrar, né? Não verificar, no caso, página 404, plug, install, tem bastante coisa para fazer, mas para a gente ver um pouco da atuação do Nicto, tá, pessoal? Porque você já viu que ele tem, né, uma database gigante aqui, e eu queria te dar a experiência de você ver como que o Nicto ataca um alvo, tá? Para você realmente entender que um scanner se baseia no request response, tá? Então, eu vou entrar no servidor do Kali aqui também nessa máquina e eu vou aqui dentro do Kali iniciar o serviço do Apache. Vou dar um sudo service apache start para iniciar um servidor web aqui no Kali Linux, tá? Então, vou dar um enter, vou botar a senha e se eu der um sudo service apache status, tá rodando aqui, ó. O Apache está rodando, tá? Então, qual que é a parada? Depois disso, deixa eu ver qual que é o IP dessa máquina. Pera aí, if config. Deixa eu copiar esse IP aqui. Eu vou abrir no meu navegador. Tá rodando já. Tem a página principal do Apache, no caso padrão aqui, né? Assim que você instala o servidor web, essa página aqui fica aparecendo. E deixa eu até acessar o var www HTML aqui dentro, tá, ó, cat index.html. Esse aqui é o conteúdo, ó, HTML dessa página que aparece aqui, tá? Então, até se eu der um cat, depois dar um grep, por exemplo, nesse textinho aqui, ó, default welcome, você vai ver que esse textinho está realmente dentro desse aqui, ó, dentro desse arquivo HTML. Então, essa página que tá aparecendo aqui, tá? Beleza. Então, já que eu tenho um servidor web aqui, tá, na minha máquina rodando no Kali, eu vou ver o log do servidor em tempo real e atacar ele com o Nicto. Deu para entender? Eu vou utilizar o Nicto como atacante, vou atacar o servidor e vou ver o log do servidor, as requisições que o Nicto está fazendo para o servidor. Então, para ver o log do Apache, padrão aqui, var log, é onde fica geralmente os logs, né, no sistema Linux. Então, olha só, var log aqui nesse diretório, ó. Se eu der um ls, eu tenho vários tipos de log aqui, vários serviços e tal. E tem aqui, ó, o Apache, tá vendo? Vou entrar na pastinha do Apache, Apache 2, vou dar um ls e eu tenho log de erro, outros logs e log de acesso. O que eu vou fazer? Eu poderia dar um cat aqui para ver os logs de acesso, porém, eu quero ver em tempo real. Como que eu posso ver um log em tempo real? No caso, as últimas linhas. Já que um log ele é escrito de cima para baixo, como que eu posso ver sempre as últimas linhas que estão sendo escritas aí? Fala nos comentários da aula aí como que eu posso fazer isso. E para quem falou que é através do comando tail, tá? Eu posso utilizar o tail para ver as últimas linhas de um arquivo, só que se eu utilizar com o parâmetro "-f", eu vou estar vendo as linhas em tempo real. Tá? Então, se eu vim aqui, por exemplo, e atualizar esse navegador, né? Fazer uma requisição para o servidor, olha ali, ó, ele está mudando ali, ó. Eu estou vendo, no caso, né, o log em tempo real aqui. No caso, a minha máquina está dando um get aqui na aplicação, tá? Uma requisição, né? E está atualizando aqui. Legal. Agora que eu estou vendo o log já em tempo real, eu vou pegar o Nicto e vou atacar essa máquina aqui. Bora fazer isso? Deixa eu copiar o IP aqui e bora, no caso, passar aqui. No caso, Nicto, parâmetro host, e o host que a gente vai atacar, que é o IP desse servidor web aqui, tá? Então, vou dar um enter e... deixa eu ver uma coisinha, peraí. Bora ver. Olha só. Toda aquela base, tá, que você viu ali que ele tem inteligência, né? Ele está literalmente testando possibilidade por possibilidade. Olha só. Tá dando um get no PHP BB2,
Mod security, talvez tenha alguma coisa padrão aqui. Tá dando um get, ó, tentando encontrar um diretório. Tudo que ele sabe de falhas de aplicações web, de parâmetros, de patch, de possibilidades, ó, include FCK Editor, o módulo, plugin, debug, tudo, cara, toda a inteligência dele, toda aquela base que ele conhece, né? Ó, PHPMyAdmin, eu vi aqui. Tá vendo se existe um PHPMyAdmin. Ele vai ver também se existe um WordPress, que ele deve saber, né? Que WP Content e tal. Vai tentar enumerar. Ó, tentou pegar até a pasta .ssh, ó, que é a pasta onde fica, né, a chave SSH, tá uma pasta oculta que muitas vezes as pessoas fazem o upload também. Então ele tá literalmente, tá? Ó, WordPress aqui. WP Includes, que é uma pasta padrão do WordPress. Ele tentou esse caminho também, que ele conhece, talvez, olha só. Que isso aqui possibilita fazer, olha só, ele tentou baixar um arquivo aqui, ó. Então tentou fazer um LFI, por exemplo, uma falha, né? E isso é muito louco, né? Então, eu acho que acabou já o ataque, porque não teve muita coisa para testar, porque a aplicação é só uma página HTML, não tem nenhum outro recurso, tá? Então foi bem rápido aqui. E já adianto que a saída, o resultado do Nicto não é sexy. É bem feio. É basicamente um mais e uma observação que ele identificou, tá? Então olha só, ele trouxe informações do servidor, que é uma Apache, a versão, que é um Debian, mais alguns detalhes e tal. Métodos HTTP disponíveis, get, post, que ele conseguiu executar. Teve uma observação aqui e basicamente nada de muito grave porque não tem nenhuma aplicação web rodando. Na verdade tem, mas é só um HTML aqui, né? Mesma coisa, eu vim aqui tentar hackear o site do Pudim. É pudim.com.br, na verdade, né? pudim.com.br, que é só um HTML no ar, né? Não tem muita coisa o que fazer aqui, tá? Mas entendemos aí um pouco de como o Nicto funciona, tá? Ele realmente pega aquela base e submete no nosso alvo. E para a gente utilizar o Nicto, a sintaxe é essa aqui. Nicto, host e o nosso alvo. E uma coisa importante é que, cara, o Nicto ele pode demorar muito tempo, tá? Caso ele encontre uma aplicação grande, robusta, ele pode demorar horas, dependendo da resposta da aplicação, do seu processamento, porque ele realmente é um scanner muito completo. E se a aplicação for grande, ele vai testar todas as possibilidades que ele sabe. Para adiantar a aula, para não ficar esperando aqui o Nicto rodar, eu já, antes de começar a gravar, né? Eu já deixei o Nicto rodando em 3 aplicações alvo aqui. E eu vou te mostrar um pouco da saída dele aqui, ó. Então, não quero mostrar o site, peraí. Aqui temos, ó, aqui já finalizou inclusive, ó. Então, todas as observações que ele trouxe pra gente interpretar, né? A gente tem que ler isso aqui e verificar, né, o que ele apontou aqui. Cara, ele trouxe aqui, olha só, encontrou um diretório downloads, que pode ser interessante, um outro diretório, encontrou aqui, ó, um possível vazamento, chatnix.txt, talvez pode ser uma coisa da aplicação do Terra mesmo, que ele tem essa rota, deixa eu ver, aqui tá no Terra, né, mas terra.com.br/chatnix.txt, não sei que página é essa aqui. Ele trouxe também que o hostname do Terra é o certificado, que é o robots.txt, tem 3 entradas registradas. Então eu posso começar a ler isso aqui, tá, pessoal? E interpretando, né, vendo se ele encontrou alguma falha, as observações dele. Se eu pegar um outro resultado aqui, ele também está testando, ó, tá verificando aqui. Se eu pegar um outro resultado aqui, ó, encontrou tal, um site, encontrou um WP admin no robots.txt, ele trouxe aqui pra gente, só que está tendo um resultado, talvez um redirecionamento. Aqui nesse outro, olha só, tudo que ele encontrou aqui. Ele identificou que tem um cookie na aplicação portal prefeitura, né, sem a flag de segurança. Talvez é um plugin que eu consiga, ó, sem o HTTP only, que eu consigo manipular esse cookie. Que cookie que é esse aqui? É um cookie de login, de informação, que usa o SSL, que não tem permissão. Mais informações aqui, ó, que o servidor está rodando um wildcard, que também está permitindo esses métodos, que, ó, o endereço, aqui, ó, ele encontrou um vazamento que pode revelar o IP real do servidor. Olha só.
que é o servidor, no caso, na rede da aplicação lá. O servidor lá da máquina tem várias máquinas virtuais que rodam a aplicação web, né? Ele conseguiu identificar o IP interno lá. O que é esse aspas? Que site que é esse aqui? Blumenau. O que eu estou vendo nesse site aqui? Eu sou bem aleatório, né? Deixa eu ver esse diretório aqui que ele encontrou. ASP Client. Bora dar uma olhada aqui. Ele trouxe aqui do servidor. Olha só, o URL solicitado, ele encontrou um ASP Client aqui, caminho físico lá, portal, usuário anônimo, método de login. Talvez o login anônimo está liberado aqui. Tudo tem que ele conseguiu numerar, né, através dessa página também o IP da aplicação. Então, cara, ele vai estar analisando a aplicação web de ponta a ponta, todas as possibilidades. E o reporte dele é isso aqui. Um maisinho e uma informação. Um maisinho e uma informação. E esse, no caso, o Nicto aí. É um scanner, cara, que ele tem, gente, uma base gigante de inteligência, tá? Então, olha só, olha como que ele é pontual, né? Você tem que ler, interpretar aqui, no caso, a saída, né? E ver tudo que ele está conseguindo identificar com base no que ele sabe. Até porque ele escreve, olha, o conteúdo tal não está setado. Isso permite que o usuário renderize um conteúdo no site. Talvez eu tenha um host header injection aqui também. Tem possibilidades para a gente testar. Tá? A gente vai, ao decorrer do modo de aplicações web, conhecer mais falhas e tal. Mas a princípio eu vou cancelar aqui, tá? Para não ficar rodando scanner aqui. Mas a princípio esse né, o Nicto aí, que você pode utilizar nos seus testes. Recomendo que você pegue, que ele encontrou um WP JSON aqui nesse site, com dados expostos também, ao menos de enumeração, né?